Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta, pessoal, com um novo vídeo que vai ser uma dica bem rápida aqui, tá? E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Vai ser basicamente um comparativo entre duas tecnologias, né, que são utilizadas hoje no mercado, que no caso seria o Angular e o Vue.js, tá? Então, eu tenho aqui uma lista de comparativos e a ideia é o seguinte, é que, por exemplo, pessoas que nunca mexeram com nenhum dos dois frameworks, nem Angular nem Vue.js, possa ter uma noção de como os dois funcionam, tá? Por exemplo, se você trabalha com React, com Svelte, alguma coisa assim, nunca mexeu com eles dois. Então, a ideia é que tenha uma noção. Ou se uma pessoa também não é que mexeu com algum desses dois frameworks e não com o outro. Por exemplo, você só trabalhou com Angular, mas nunca mexeu com Vue.js a vida inteira. Então a ideia é que você possa tirar as dúvidas sobre Vue aqui, e vice-versa. Se você trabalha com Vue e nunca viu Angular na vida, também posso tirar suas dúvidas, tá bom? Então eu tenho uma lista aqui de comparativos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E a gente vai começar aqui, ó, tá? Tem 3 itens, ó. 1, 2, 3. A gente começa aqui, tá? Desse primeiro aqui que é o seguinte, ó, arquitetura baseada em componentes. As aplicações são divididas em componentes reutilizáveis com seu próprio estado, lógica e visual, tá, pessoal? Isso é dos dois frameworks. Tanto o Angular quanto o Vue eles vão trabalhar com o conceito de componentização, criar componentes para construir as aplicações e cada componente é independente, tá? Então, vamos lá. Se a gente vir aqui, ó, tem dois projetos aqui, ó, um projeto em Angular e tem um outro projeto em Vue, tá? Então aqui, ó, vejam só. Tá aqui o nosso projeto em Angular. E aí, pessoal, qual que é a ideia aqui? Eu vou criar aqui um componente, tá? Já para a gente começar a ver essa ideia da divisão das responsabilidades aqui, ó, tá? Cada componente com o seu próprio estado, igual tá aqui, cada componente com a sua lógica e com seu visual, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, o diretório app, components. Aí eu posso vir aqui em components aqui e gerar um novo componente do Angular, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Por meio do CLI do Angular. Então vem aqui, ó, components. Aí coloco aqui new. Esse WebStorm, galera, é muito interessante. Eu tô gostando bastante dele. Eu voltei a mexer nele recentemente, mas ele tem muito recurso interessante aqui. Por exemplo, ele já facilita em fazer desse jeito aqui já. A gente pode vir aqui, ó, por exemplo, criar um Angular Schematic, que são os esquemas do Angular. Você pode criar componentes, classes, serviços. Aqui, ó. Então, o tanto de coisa que ele oferece aqui, ó. Classes, enums, tá? Aqui, ó, componentes e muitas outras coisas aqui, ó. Tá? Mas eu vou fazer do jeito nativo aqui, que seria a gente criar por meio do CLI do Angular. Então aqui, ó, em Components aqui, eu vou clicar com o direito, eu vou abrir esse diretório em um novo terminal, aqui, e aqui a gente usa o comando do Angular, tá? Do CLI do Angular para a criação de componentes, que é o quê? Tem duas formas de fazer. Pode ser assim, ó, ng generate component, tá? E aí coloca o nome do componente aqui, ó, por exemplo, header, ou seja o que for, tá? Ou pode utilizar aqui o comando abreviado, que seria ng, g de generate, c de component e o nome do componente, que no caso aqui eu vou criar é child, tá? Então, ok, ele criou pra gente aqui o componente. Se a gente volta no nosso diretório aqui, components, tá aqui, ó. E aí o Angular ele faz essa divisão pra gente, pessoal, quando a gente cria um componente. Vejam só, ele vai criar um diretório e dentro do diretório a gente vai ter as responsabilidades do componente divididas. Ou seja, você vai ter o seu HTML, tá? Você vai ter o seu CSS e você vai ter o seu TypeScript, tá? E o seu componente é independente, ok? Basicamente é assim que funciona no Angular. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no Vue, para a gente criar também o mesmo componente, tá? A ideia do Vue é o que, pessoal? O Vue ele é single file component. A gente vai ter um único arquivo, tá? E dentro desse arquivo a gente vai ter essas mesmas responsabilidades aqui, ó, só que abstraídas. Vai ter o nosso HTML, o nosso CSS e o nosso TypeScript, tá bom? Então vamos voltar aqui. A gente tem aqui src, components, está vazio, eu vou criar o mesmo componente, tá?
Então a gente pode vir aqui em Components, bem aqui em New, e vejam só, pessoal, é por isso que eu falei que eu achei muito interessante esse WebStorm. Quando eu cliquei no diretório lá do Angular, ele apareceu só as opções relacionadas ao Angular. Ele não apareceu nada disso, viu? Component, ele apareceu foi Angular Schematic, né? Aqui ele já reconheceu o projeto Vue.js. E aqui ele já me dá a opção de Vue Component. Então eu vou criar aqui um Vue Component com a Composition API mesmo. E o nome vai ser Child também. Tá? E beleza. Tá aqui o nosso componente child. E aí, pessoal, quando a gente trabalha com componentes, qual que é a ideia? A ideia é a gente criar os componentes e ir montando as nossas páginas com os componentes, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Vejam só, igual eu falei, pessoal. Aliás, ó, tudo abstraído, tá? Aqui a gente tem o nosso TypeScript, é só a área do TypeScript do componente. Aqui a gente tem só a área do template HTML. E aqui a gente tem a área só do CSS, tá? Style, que é o CSS, template, que é o HTML, e script, que é o nosso TypeScript, tá? Eu vou só apagar aqui, que eu quero criar com o meu snippet, que seria esse aqui, ó. Agora sim, tá? Então, ok, pessoal, tá pronto aqui. Então, a gente criou o component child. O que tem que fazer? Tem que importar ele aqui no nosso app, pra gente conseguir ver, tá? Deixa eu só ver se eu coloquei algum texto. Não, vou colocar aqui, ó, o texto aqui, ó. Child component. Tá. E aqui a gente importa. Importe nosso child, tá aqui ele. E a gente importou o nosso componente, agora a gente vem aqui e simplesmente utiliza o nosso componente, tá? Child, e tá aqui ele, ok? Então se a gente vem aqui dar uma olhada no nosso projeto, eu vou fechar aqui o do Angular, que tá aqui. Então tá aqui o child, tá? Agora o que a gente faz? Vamos fazer a mesma coisa com o Angular aqui, tá? Nosso componente child aqui está criado. Aqui no HTML dele já tem até um texto. O que a gente faz? Agora a gente importa esse componente lá no nosso app. Deixa eu só minimizar aqui. A gente vem aqui, ó, app.component.ts, tá? Vou fechar tudo aqui. app.component.ts. E eu vou dar um espaço aqui para ficar melhor. E aqui a gente vai fazer o que? Vai importar ele. Então, importe aqui o nosso child component aqui, ó. E ok, ele trouxe aqui o nosso child. O que a gente faz? A gente vem aqui no nosso HTML aqui agora. E aqui tá ele, ó. Deixa só eu colocar ele aqui. E aí, app child. Vamos importar. Eu acho que o import que ele fez ali foi errado. Agora, vamos fechar aqui. E perfeito. Vamos ver se deu certo. Deixa eu só limpar aqui o nosso... Aliás, eu posso até fechar, porque eu só abri esse terminal aqui para mostrar para vocês a criação do componente via CLI. Posso fechar, o terminal é esse aqui, na verdade. Ó. Deixa eu só limpar aqui. E vamos rodar aqui, ó. NGS, tá? Que é a abreviação de NGServe para rodar o servidor do Angular. Então ele vai buildar aqui pra gente. E startou aqui, ó. E beleza, pessoal. Vejam só. Os dois aqui estão funcionando, tá? Os dois componentes aqui criados e importados. Deixa só eu vir aqui no view aqui no index, que é para eles ficarem parecidos aqui aquele texto ali, que é assim, ó. Teste. Pronto. Deixa eu fechar aqui. E agora sim, ó. Teste aqui e teste no Angular. Então, ok. Tá feita aqui a primeira parte, que seria essa parte aqui dos componentes reutilizáveis e independentes, cada um com sua lógica e tudo mais. Agora a gente vem para esse item 2 aqui, que é Two-Way Data Bind. Tá? Começando aqui pelo Angular, como é que funciona esse Two-Way Data Bind? Basicamente, esse... Posso fechar aqui? Eu posso fazer aqui, já que ele está renderizando tudo. Posso abrir o Child, e eu vou abrir aqui o HTML e o TypeScript. Basicamente, pessoal, esse Two-Way Data Bind é para a gente trabalhar com formulários, tá?
Então, qual que é a ideia? É a gente criar um formulário reativo da seguinte maneira. A gente cria os nossos atributos aqui no nosso TypeScript e aí a gente define uma ligação, um vínculo entre esses atributos e o nosso template HTML, de modo que a gente consiga alterar o nosso HTML e ele refletir no JavaScript, e a gente também alterar o nosso JavaScript e refletir no nosso HTML, tá? Então vai ficar mais claro aqui agora, quando a gente fizer aqui o nosso two-way data bind, beleza? Então vamos lá. A gente tem o child, né? Então vamos fazer o seguinte. Como ele trabalha com formulários, a gente faz assim, ó. Aqui, cria um form, cria um label aqui, tá? E vamos colocar aqui, ó, user name. Esse aqui é o nosso form, tá? Vamos criar aqui um input. Type text, tá? E o name, username, tá? É importante utilizar o username, tá, galera? Aqui o atributo username no input para ele poder reconhecer, ok? Então vamos lá. Temos aqui o form definido, beleza? Então para a gente trabalhar com esses formulários reativos aqui, com esse vínculo bidirecional, two-way data bind, no Angular, primeiro a gente tem que fazer o seguinte, já tem o formulário definido, não é? Agora a gente tem que importar aqui o nosso Forms Module, tá? O Angular ele tem esses módulos aqui, tá? Separados aqui, então você vai ver muito como Module, Forms Module, esses módulos assim específicos. Então tá aqui o Forms Module, e aqui a gente já pode trabalhar com o nosso two-way data bind, aqui, que é o quê? A gente vai utilizar aqui a diretiva, tá? A diretiva serve para a gente manipular o DOM, tá? Daqui a pouco a gente vai ver aqui outras coisas que a gente pode fazer com essas diretivas, mas vamos lá. Começando pelo ngModel. O que a gente pode fazer aqui? Tem duas formas aqui no Angular. A gente chama isso de Event Bind, tá? Então, para o ngModel, a gente pode fazer assim, ó. A gente coloca assim, tá? Depois assim, tá? E assim. Dá só um ESC aqui. E aqui a gente coloca ngModel. Desse jeito, tá? Esse é o jeito difícil de fazer, tá, galera? Mas o jeito fácil é esse aqui, ó. A gente apaga tudo, a gente vem e digita aqui, ó. ngModel. E aí ele já cria pra gente. A gente apaga aqui, e aqui no meio das aspas, a gente vai definir aquele vínculo que eu falei, com a nossa propriedade, tá? Que a gente ainda vai criar ela aqui. Então vamos criar aqui o nosso atributo, que vai ser username. Então vai ser assim, ó, username vai receber aqui um signal de uma string. Aí esse signal, pessoal, ele vem do Angular Core, tá? Do pacote aqui, ó. Deixa eu importar aqui ele. Ó, ele vem daqui, ó, tá? Do Angular Core. E ele é uma string. E aí a gente, se quiser, pode tipar aqui como um string, tá? Desse jeito. E tá aqui o nosso username. O que a gente pode fazer? Agora a gente tem esse atributo aqui, a gente pode vincular ele aqui no ngModel desse jeito, tá? E aí pra gente conseguir ver isso, a gente coloca aqui o... Opa! Vou botar aqui um span. Aqui. E aí a gente tem uma coisa também chamada de data bind, pessoal, que é o quê? É a gente vincular os nossos atributos do nosso TypeScript no nosso template HTML aqui, tá bom? Então o que a gente faz? Pega o nosso atributo e para a gente fazer esse vínculo, a gente tem que definir aqui dois pares de chaves, tá? Assim, ó. 1, 2. Desse jeito, tá? Dois pares de chaves. Aqui a gente faz a interpolação do dado. Por exemplo, ali, ó, a gente vai usar um signal, só que o signal, como é uma API, não vou dizer nova não, né? Mas assim, é diferente do que a gente utilizava com o Zone.js, né? Então a gente chama como método aqui, ó. Assim, ó, o signal. Tá? Então, basicamente, pessoal, já é para estar funcionando. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso, aqui no nosso navegador, aqui no nosso Angular, e beleza, ó, tá aqui, ó, username e o input. Então a gente vai, eu vou colocar aqui o nome, e olha só, Fernando, deixa eu dar um ESC aqui, ó. Fernando, vou colocar outro nome aqui, ó, Caio,
olha só. Ele vai atualizando aqui o nosso template. O que eu vou inserindo aqui no nosso input, ele atualiza no nosso TypeScript, pessoal. Vejam só que interessante, ó. Caio Rubens, o nome, tá? E o inverso também funciona, pessoal, tá? Aqui é do HTML para o TypeScript. Mas se eu vier aqui também, eu consigo fazer do TypeScript para o HTML, que seria o quê? Definir aqui, ó, um valor padrão, ó, Caio Rubens. Então aqui do TypeScript, eu venho para cá e ele atualiza o HTML. Vejam só, que interessante. Então a gente pode até vir aqui, ó. Deixa eu puxar aqui um pouco. Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Caio Rubens, ó. Soares. Aqui, ó. E agora a gente vem aqui, ó, maximiza, ó, Caio Rubens Soares. Atualiza aqui, ele atualiza também. Estão vendo? Então esse aqui é o two-way data bind, tá? É assim que funciona. Opa, aqui é o outro. É assim que funciona no Angular, tá? Two-way data bind. Ok? E aí, basicamente, agora, o que a gente pode fazer? A mesma coisa no Vue. Tá? Então, child aqui. O que a gente vai fazer aqui no Vue.js? O Vue.js também vai ter uma diretiva para trabalhar com os formulários, tá? Então, como é que o Vue funciona? Aqui, a gente vai ter que trabalhar com a reatividade, e a gente faz assim, ó. Import ref from Vue. Dessa forma. Esse ref aqui, ele é similar àquele signal que eu mostrei agora aqui no Angular, tá? Aqui, ó. Esse signal é para a gente trabalhar com reatividade. Aí no Vue.js a gente tem também aqui a reatividade dele, que é por meio desse ref aqui, tá? E aqui o paradigma é mais funcional, tá bom, pessoal? Aqui a gente vai trabalhar com variáveis mesmo. Ali eram atributos no Angular, né? Então a gente pode vir aqui, ó, fazer a mesma coisa, ó. Const user name, e vou dar um tab aqui, ele já tá até sugerindo isso aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Acho que é aqui, ó. Deixa eu colocar nome. Aí, para ele tirar aqui essas sugestões aqui. E aqui a gente pode definir também, ó. Por exemplo, ó, colocar string. Tá? E tá aqui a nossa string. E aí, beleza. O que a gente faz? Aqui. Agora a gente vem aqui, ó. Pode tirar isso aqui e criar o nosso form também. Tá? Aqui, ó. Form. O nosso form. Vamos criar aqui o nosso input. Mesma coisa, tá? Na verdade, pessoal... Ah, não vou copiar, não. Vou deixar, porque já tem lá os atributos. Ó, vai ser o type aqui text, tá? Aqui, ó. Ó o Copilot ele já dando já spoiler já. Então, beleza, pessoal. E aqui, ó, a gente tem a diretiva também, tá? Vou botar aqui o name dele também. Name. Aqui, ó, username. E a gente tem a diretiva também, que aqui no Vue é vModel o nome, tá? Aqui, ó. O nosso vModel, aí a gente pode fazer um velho, mas não é esse aqui não, porque ele tá me dando muita sugestão aqui. vModel, esse aqui, ó. Aí a gente passa o nosso atributo, tá? Que no caso é o nosso username, aqui para o nosso vModel, tá? E aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Coloca o spam. Tô pegando o jeito ainda, galera, desse WebStorm. Spam, pronto, agora sim. Aí a mesma coisa também. Coloca 2 pares de chaves aqui para poder interpolar o dado. E aí, username, tá? Dessa forma aqui. Ok. Tecnicamente eu acho que já deve estar certo também no do Vue. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Vue. Eu só não... Igual do Angular, eu só não botei nada, não é? Deixa eu ver só o que eu fiz no template. Aqui. Ah, faltou o label aqui, ó. Deixa eu copiar esse label. Esse label eu posso copiar. Aqui e aqui, ó. Username. Ah, agora sim, ó. No do Vue também tem. E agora a gente vai testar também. Vamos dar um ESC, vamos colocar um nome aqui. Tipo, ó, a mesma coisa, ó.
Nayane, Mariana, ó, mesma coisa, pessoal, do ângulo aqui no view também. E é o mesmo fluxo bidirecional, o que eu atualizo no HTML reflete no TypeScript e vice-versa também, tá? Então aqui, ó, do HTML aqui, ó, tá? Para o TypeScript, e aí se eu vier aqui também no do view e atualizar aqui, ó, do TypeScript para HTML, Nayane Lima, por exemplo, e voltar lá, aqui, ó, e atualizar, vejam só, ele atualizou, entenderam? Então, vamos fazer até o teste aqui também, ó, vamos botar aqui, ó, Nayane Lima Soares, tá? Acho que tá sem o autosave, mas se eu atualizar aqui, ó, Nayane Lima Soares. Então é um fluxo bidirecional. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona o Two-Way Data Bind para trabalhar com formulários. Você quer uma mão na roda, pessoal. Você tem esse fluxo bidirecional, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu nem li para vocês aqui, ó, mas foi tudo que eu fiz agora. O NGModel do Angular, o ViewModel no Vue, permite sincronizar automaticamente o valor entre a view e o modelo, tá? E vice-versa. Aí, pessoal, por fim, a gente tem aqui essas diretivas, tá? Como eu falei, são diretivas para a gente manipular o DOM, tá bom? Então a gente volta aqui agora. E o que acontece? Vamos ver aqui. A gente tem aqui... Tá. A primeira diretiva que a gente vai ver, deixa eu dar uma olhadinha lá. Diretivas, tem o ângulo... Aqui, ó. As diretivas aqui, estrutura de repetição, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui. Vou criar aqui uma div. Vou deixar aqui. E o que acontece? Essa diretiva aqui, ó, do Angular, bem como essa do Vue também aqui, ó, tanto essa for como esse vfor, é uma diretiva baseada nas estruturas de repetição do JavaScript. Quais estruturas de repetição? O laço for, o for each, for off, for in, essas estruturas, né, laço de repetição, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Opa, eita, isso daqui é rápido, esse WebStorm. Vamos lá. Então, vamos lá. As estruturas de repetição, né, que a gente vai utilizar aqui. O que a gente pode fazer? A gente cria uma lista e, geralmente, quando a gente trabalha com as listas, a gente itera sobre as listas, né? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Por exemplo, aqui. Deixa eu pensar aqui. Pode ser persons mesmo. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Persons. E a gente coloca aqui que vai receber um signal, tá? E assim, ó. Aí que a gente pode definir, por exemplo, que vai ser um array de alguma coisa. Por exemplo. Pode ser um array de strings. Eita, esse negócio aqui. Aí a gente coloca aqui algumas pessoas aqui, por exemplo. Vou colocar o meu aqui, ó. Fernando. Aqui. E... aqui, ó. Pronto. Só faltou, é porque ele estava apagando. Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. É um array de strings, na verdade. Então, beleza, pessoal. Aí a gente tem aqui, ó. Vejam só. Persons, né, que é o array. O que a gente faz? A gente tem aqui o nosso template HTML. Agora a gente itera sobre essa lista. E usa a diretiva para poder manipular o DOM. Ok? Então a gente faz assim, ó. Por exemplo, o L, vamos fazer assim, o L, e dentro da UL a gente vai colocar aqui essa LI, tá? Como é que a gente vai iterar aqui, ó? A gente vai usar a diretiva, e aqui no Angular a diretiva é o @for, desse jeito aqui, ó, @for, e ela vem assim, ó, tá? Aí o que a gente faz aqui, ó? A gente vai ter um person of persons, desse jeito, tá? E aí a gente pode definir um track aqui, que seria, aqui no caso, o index, tá? Para ele pegar o index do array mesmo, no caso, tá?
Geralmente a gente coloca um ID, quando a gente trabalha com uma rede de objetos, coloca um ID para ele poder monitorar pelo ID de cada objeto específico dentro do array, tá? Mas aqui tudo bem. Aí tá aqui o nosso for, é desse jeito, tá? @for person of persons. E aqui dentro desse for, peraí, vamos ver aqui. Acho que é Shift Alt, estou pegando o jeito ainda, Shift Alt, pessoal, no WebStorm, para subir a linha aqui, tá? Então, aqui e aqui, beleza. Aí agora o que a gente faz? A gente vem aqui e simplesmente faz a interpolação aqui, tá? Assim, ó. Person, tá? E beleza, tá aqui, ó, a gente pode dar uma olhada lá no Angular. Tô no View, desculpa. Aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. O projeto Angular tá aí, ó. Interpolada a nossa lista. Fernando, Poliana, tá? Aí eu posso voltar aqui, inserir até mais algum aqui, ó. Por exemplo, Marcos. Vamos dar uma olhadinha lá. Marcos. Beleza, pessoal? Então o que a gente pode fazer aqui agora? Então é assim, pessoal, tá? Que funciona a questão da diretiva @for, que seria a estrutura de repetição, né? Os laços de repetição, tá? Quando a gente quer iterar aqui sobre listas, um array de alguma coisa, a gente faz assim, tá? Dessa forma aqui, a gente tem o @for, deixa eu botar aqui, ó. O @for, aí ele executa aqui o for of, tá? E a gente itera sobre as listas. E a gente manipula direto o DOM, renderizando aqui no DOM, tá? O que a gente pode fazer aqui? Mesma coisa no Vue.js. Peraí, deixa eu minimizar esse. E agora o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar aqui, eu vou apagar esse form. Vou colocar aqui a div do mesmo jeito. Vou colocar aqui a UL. Eu não sei se ele faz igual ao VS Code, deixa eu ver aqui uma UL, dentro um LI. Faz, beleza. Eu tô pegando o jeito ainda, galera. Calma aí. Então vamos lá. Persons também aqui. Const persons. Aí vai receber aqui o nosso ref. E vai ser um array. Igualzinho aquele lá, vai ser um string array. Tá? Desse jeito aqui, ó. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Fernando, mesma coisa. Tá? Poliana, e depois a gente coloca o Marcos de novo lá. Tá? Então, beleza. Tá aqui o nosso persons. O que a gente faz? Aqui no Vue vai funcionar assim, ó. Aqui a diretiva é o vfor. Então a gente coloca assim, ó. v-for, que é essa daqui, ó. E ela funciona desse jeito aqui, ó. Tá? E aí a gente pode colocar aqui um person in persons, tá? Que seria aquele ali, ó. Persons. Pronto, desse jeito. Aqui. E do mesmo jeito também a gente vai ter aqui uma key, tá? Desse jeito aqui, ó. Aí a gente passa aqui o nosso index, tá? Se a gente quiser. Pode passar aqui o person.id. Aqui, ó. Passa o nosso index. Aqui. Deixa eu só lembrar aqui, pessoal. Tentando lembrar aqui do nosso... ele tem a gente consegue passar... tá. Lembrei. É isso aqui, ó. É porque a gente tem que passar aqui, ó. A gente passa aqui o nosso person e passa aqui o index. Agora eu lembrei. Tá? É como se ele recebesse dois parâmetros ali, ó. Aí aqui no key a gente passa o nosso index. Desse jeito. Tá? E aí, olha, já tá dando até a sugestão ali de novo. A gente faz a interpolação aqui e interpola o person. Tá? Como não tem name. Pronto, desse jeito, pessoal. Aí aqui funciona assim, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá. Aqui é o Angular e aqui é o Vue. Vejam só, funcionando do mesmo jeito. E vamos colocar o Marcos lá de novo, que era aquele terceiro usuário. Marcos.
Se a gente volta no navegador, tá o Marcos. Então aqui a gente está interpolando, a gente está iterando sobre a lista por meio da diretiva @for no Angular, tá? E aqui no Vue a gente está iterando a mesma lista por meio da diretiva vfor, tá? Que no caso é essa diretiva aqui, tá? Basicamente seria isso, ok? Então, deixa só eu ver aqui, checar aqui o meu microfone, tá gravando aqui. Então vamos lá. Continuando, foi o for, e a gente tem aqui a nossa diretiva também if, tá? Que seria a estrutura condicional. A gente viu a estrutura de repetição, agora a gente vai ver a estrutura condicional, tá? Essa diretiva, ela vai funcionar da seguinte maneira, tá? Vou até apagar aqui de novo, mas eu vou apagar só o L, vou deixar aqui a div, tá? E aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? A gente pode mostrar aqui um conteúdo específico, tá? Com base aqui em uma condição, ok? Então a gente pode fazer assim, ó. Por exemplo, show text, vou mostrar ali o texto, né? Aí a gente coloca o signal de novo aqui, tá? E, por exemplo, o signal agora vai ser um booleano, tá? O que a gente vai fazer? Agora, a gente mostra um texto, agora, condicionalmente, né? Baseado... A gente mostra um texto baseado nessa condição aqui, tá? Então aqui a gente pega o nosso show text, ele é um boolean. O que a gente faz? Está aqui. A gente pode botar aqui o nosso parágrafo desse jeito. E aí, esse é o texto, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai mostrar aqui condicionalmente esse texto, né? Baseado naquela condição. Aí a gente utiliza a outra diretiva. Primeiro foi o @for. Agora a gente tem o @if, tá? Que é... Deixa eu ver se ele completa. Não, completou não. Porque o WebStorm ele é meio diferente, galera, aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso, esse aqui, ó. Perfeito, ó. Aqui, ó. Desse jeito. Aí aqui a gente coloca o nosso atributo, né? Aqui, ó. E como o nosso atributo ele é um signal, ele é usado assim de novo, tá? Aqui. E a gente vai mostrar o nosso parágrafo aqui, tá? Oh, meu Deus, é Shift Alt A, pessoal. Tô acostumado no VS Code. Aqui, ó. Aqui e aqui. E beleza. Tá aqui o nosso texto, aqui, ó, dentro do nosso bloco. Vou botar aqui na div. Dentro do nosso bloco aqui, da nossa diretiva @if. E vamos ver lá no nosso navegador. Aqui, no Angular, tá aqui, ó. Agora vamos fazer o teste aqui. Deixa eu só minimizar aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o texto, é esse aqui mesmo, tá? Ó, textos. Aí, é porque parece que ele não tá com autosave, mas tá aqui, ó. Aí, ó, textos. Tá? Então vamos lá. Texto. E agora a gente vem aqui e, por exemplo, ele tá true, agora a gente troca para false. Aqui, ó. E agora ele some. Tá? Se a gente volta para true, aqui, agora ele aparece novamente, tá? Por meio da diretiva @if, tá? Que a gente consegue fazer uma renderização condicional, é para isso que ela serve, tá? Na verdade, esse nosso @if. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Mesma coisa que no Vue também, ó, tá? Então, lá eu tenho... Deixa eu só tirar aqui essa UL, vou deixar só a div de novo. E vamos criar aqui a nossa mesma propriedade aqui, show text. Tá? Então aqui, ó. Aqui, ó. Const show text. Vai receber uma ref. Tá? Aqui eu vou até deixar como false, já que ele sugeriu desse jeito. Então beleza. Uma ref false.
Vou colocar aqui o parágrafo. De novo, né? Esse é o texto. E aí, beleza. Como é que a gente faz a renderização condicional aqui, ó? Bem parecido com o Angular. Só que aqui a diretiva é a diretiva v if. Essa daqui, ó. E aqui a gente passa o nosso atributo, que no caso é o show text. Tá? Então, beleza. Vamos lá dar uma olhada. Opa. Vamos usar isso aqui. Aqui no view agora. E vejam só. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Vejam só. Como começou como false, ele já desapareceu o texto. Se eu mudar aqui para true, ele já aparece. Tá? Se eu voltar para false e salvar aqui, aí ele já desaparece. Então, vejam só, a mesma coisa. Só que com o Angular a gente utilizou o @if, né? Aqui, ó, o @if para fazer a renderização condicional. E no view a gente utilizou a diretiva vif. As duas diretivas. @if no Angular e vif aqui. Beleza? Interessante. Então, essa é a manipulação do DOM, tá? O que a gente tem mais aqui, ó? Para terminar aqui o vídeo, que já está ficando bem extenso já. Tem aqui o Property Bind. Ok? O Property Bind, só para a gente pegar aqui o conceito, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou apagar. Aqui. E vou fazer o seguinte. Só para a gente pegar aqui o conceito rápido, uma explicação. O Property Bind, basicamente, pessoal, é a gente conseguir vincular as propriedades aqui do nosso template HTML, os atributos, com os atributos do nosso TypeScript. Tá? Então, só para vocês entenderem, aqui, ó. Vou usar de exemplo aqui a tag A. Tá? Vejam só, essa é a tag A do HTML. Esse href aqui, ele é um atributo da tag A. Então, o Property Bind ele serve para isso, para a gente vincular esses atributos dos elementos HTML, vincular esses atributos com propriedades do nosso TypeScript. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos colocar aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um atributo chamado assim, ó, go YouTube. E aí ele vai receber um signal, tá? E aí vai ser um signal aqui de string. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui no navegador e vamos pegar aqui, ó, o nosso YouTube. Tá aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Tá? Então tá aqui o link aqui do YouTube. E qual que é a ideia desse Property Bind? É a gente vincular esse atributo aqui, ó, GoYouTube, do nosso TypeScript, e vincular com o atributo href. Como é que a gente faz isso? Aqui no Angular funciona assim, ó, para fazer esse vínculo de atributos aqui. A gente seleciona aqui o atributo, aí tem que envolver esse atributo em colchetes, assim, ó. Pronto, agora já temos aqui um Property Bind. Agora aqui a gente tem que passar uma expressão TypeScript válida, tá? Que no caso aqui vai ser o nosso GoYouTube, que é um signal, tá? E aqui no link a gente coloca aqui, ó, GoYouTube. Desse jeito. Temos aqui a vinculação, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá. Aqui, a gente pode fechar aqui já. E vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Se a gente vem aqui e clica, aí ele vai para o YouTube. Vejam só que interessante. E aí, pessoal, é que vem a parte legal. É que esse Property Bind, você consegue usar ele com qualquer tag HTML e aplicar qualquer lógica em qualquer atributo que você queira. Entendeu? Um outro exemplo. Só aqui, ó, por exemplo, digamos que a gente tem aqui, ó, um input. Tá? Aqui um input. E, por exemplo, aqui, ó, um dos atributos do input, ele tem vários, né? Por exemplo, ó, ele tem type, é um atributo do input, type text,
Ele tem o que mais? Ele tem o name também, tá? User, o que ele tem mais? Ele tem placeholder também. Todos esses aqui, ó, todos são atributos da tag HTML input. E aí você consegue usar esse property bind aqui em cada um deles, no atributo que você quiser da tag HTML, aplicando a lógica necessária. Digamos que você queira aplicar uma lógica que quando você acionar o seu input ali, o placeholder dele muda a cor do texto ali do placeholder, por exemplo. Aí você vem aqui, faz um property bind, entendeu? E define uma condição aqui dentro, tá? Pode ser uma condição aqui interna, entendeu? Ou uma condição direto aqui do seu TypeScript também, que é o que eu aconselho para não ficar enchendo também o template HTML de lógica aqui desnecessária. Você pode centralizar as lógicas aqui na parte do TypeScript, que é justamente por isso que a gente tem a ideia de divisão de responsabilidades, né? Então, aqui fica só o seu TypeScript, e aí depois você só interpola a sua lógica aqui, tá? Então, basicamente, tirar aqui, pronto. Seria isso. Agora, para finalizar, o vídeo já está com 40 minutos já. Para finalizar, a gente pode fazer a mesma coisa no Vue.js aqui, tá? Eu vou só pegar aqui o endereço do Google aqui, ó, ou do Google não, do YouTube, aqui, ó. A gente vem aqui no Vue, e agora o que a gente vai fazer? Go YouTube, const go YouTube, vai receber aqui uma ref, que é uma string, e aqui está a string, beleza? E agora o que a gente faz? Apaga esse parágrafo aqui, a gente coloca a tag aqui A, novamente, com o href, e a gente faz a mesma coisa, o property bind, para a gente conseguir conectar o atributo aqui href da tag A, conseguir conectar esse atributo com essa propriedade. Aí aqui no Vue.js tem duas formas de fazer. Como é que a gente pode fazer aqui, ó? Ele funciona assim, ó. A gente pode definir aqui, ó, um v-on, tá? Aí, 2 pontos aqui, ó. Desse jeito. E a gente pega aqui o nosso Go YouTube, tá? E aqui eu vou botar só YouTube mesmo. Eita, saiu ao contrário. YouTube, tá? Então a gente vai lá testar agora lá no Vue. Vamos ver aqui. Aqui, ó, nossa... Deixa só eu ver aqui. O nosso Go YouTube. Aqui, ref. String. Deixa só eu ver que está... Aqui não está pegando. Deixa eu ver aqui se tem algum errinho. Não. Tô tentando lembrar aqui tudo de cabeça, porque faz tempo que eu não trabalho com o Vue, pessoal, mas ele... Aqui, ó. Mas ele tem aqui o shorthand dele, que seria esse aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Aí, por exemplo, aí coloca aqui o nosso Go YouTube. Aqui. E aqui a gente pode colocar 2 pontos. Eu não sei porque que ele não... Aqui, ó. 2 pontos. Aí aqui seria o property bind, tá? Deixa eu ver. Agora ele funcionou, ó. Tá vendo? Então se eu venho aqui, eu clico. Aqui, ó. Ele vem pro YouTube aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Mas, ó, ele vem pro YouTube. Tá? É porque como a gente está utilizando a tag A aqui, o href, aí a gente clica novamente e ele vem pro YouTube. Então o property bind aqui no Vue também está funcionando. Eu só estou tentando lembrar de cabeça, pessoal, porque pelo que eu me lembre, estava tentando lembrar aqui o atributo aqui, que para mim era v-on, 2 pontos, não estou lembrando agora de cabeça. Deixa eu ver. Eu vou procurar aqui, pessoal, rapidinho, só para não deixar vocês aqui na mão. Deixa eu ver aqui, ó. Property bind, que eu não tô lembrando, faz tempo que eu não trabalho com Vue e esse vídeo tá saindo todo de cabeça. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó.
Ah, sim, pessoal, é isso aqui mesmo, ó. 2 pontos, é isso aqui, eu tinha esquecido. Aqui não é V1 não, V1 é pra gente definir eventos. Na verdade é v-bind aqui no view. Agora eu vi ali, eu lembrei, ó. V-bind. Aqui seria o atalho completo, v-bind, 2 pontos, do lado do atributo. Agora ele deve estar funcionando. Ah, agora sim, ó. Tinha esquecido, ó. Aí a gente clica, e aí ele vem para o YouTube, tá? Tem essas duas formas. Assim funciona, e também funciona do jeito como eu expliquei agora. O atalho curto, que seria tirar esse v-bind e deixar os 2 pontos, tá? Aí esses 2 pontos aqui, pessoal, eles correspondem àquele colchetes lá do Angular. Aqui, ó, que é o property bind do Angular aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui já é um property bind. Aqui, ó. Tá? E aqui no view a gente faz desse jeito, com 2 pontos, ele corresponde àquele lá, tá? Então aqui, ó, se a gente voltar, ele funciona do mesmo jeito, de novo. Tá? Recarrega. E ele vem pro YouTube, aqui. Beleza, pessoal? Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar. O vídeo ficou muito longo, tá com mais de 45 minutos. Mas só para tirar as dúvidas mesmo do... foi pedido de um colega meu também, né? Tava com dúvidas e eu resolvi fazer logo esse vídeo para todo mundo. Então é isso, pessoal. Beleza aí? Valeu pelo tempo de vocês e até a próxima.